Meus amigos, vocês se lembram do Ângelo Canuto? Ele era coach do MC Kevin. E recentemente ele se envolveu em uma polêmica porque ele disse que a Deolane não era a mulher de fé do MC Kevin. E ele quis dizer isso porque a Deolane não era casada de fato com o MC Kevin. A Deolane se revoltou na época e disse que o Ângelo não fazia parte da vida do Kevin. Que o Kevin já não gostava mais do Ângelo e tudo mais. O Ângelo sempre rebateu e durante uma entrevista ele explicou como que está a relação dele hoje com a Deolane e ele disse que foi tudo mal entendido e que na verdade ela que entendeu mal o que aconteceu e decidiu detonar ela novamente. Bom pessoal, antes de tudo clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Roda aí o que disse o Ângelo Canuto. O que eu vou te falar é que você postou, beleza? Certo. Uma coisa que impactou muito, velho. E eu falei, velho, parece que você tava meio que prevendo lá para frente. Você comentou que aconteceu um fato e você foi deixar, né, o Kevin e... Tá querendo falar do acidente que teve lá, que o Kevin acabou perdendo a cabeça, entrou com o carro lá no prédio, quebrou tudo e tal, e ficou mal. Aí você chegou e falou assim, meu, quem que eu vou enterrar primeiro? Você ou ele? Meu, aquilo ali foi muito forte, de repente acontece tudo que aconteceu. Isso foi, Por que vem esse insight ali de você falar que... Esse insight foi naquela época, porque, na verdade, essa postagem se tornou pública. Você mesmo postou. Porque foi um direito de resposta. Tá? A Deolane, ela fez ela tinha suas convicções, ela tinha, vamos dizer assim, uma ideia sobre uma declaração que eu havia dado para um jornal que já tinha sido veiculada há 2 dias e na verdade não foi uma matéria exclusiva. Nós estávamos numa reunião com a dona Vala, falando, a gente pode responder e tal. As perguntas da repórter foram todas perguntas que já tinham sido feitas, então ela só reconfirmou. Falei, realmente, e quando eu disse, para ficar bem claro isso aqui, até como é a oportunidade de falar, a gente pega e fala. Quando eu disse assim, que às vezes a pessoa tem que entender e ter uma interpretação das palavras. Então eu sou um cara, como eu sou escritor e leitor também assíduo e lido muito com as palavras, e não obstante também eu tô passivo de errar, posso errar a qualquer momento numa ortografia, erro muito na ortografia, até porque isso é um DNA meu. Sabe por que eu erro muito ortograficamente? Eu tenho dificuldade com algumas palavras que eu tenho que às vezes colocar no corretor ou procurar no dicionário. Sabe por quê? Por quê? É um DNA. Eu fui oriundo de escola pública e de ensino público paupérrimo. Então eu não tenho muita habilidade para escrever. Eu sei o que eu quero falar, mas também posso cometer erros. Então eu vou no corretor, no dicionário e vou produzindo meus textos. Isso é uma coisa minha e não tenho pudor nenhum em falar. Mas sei lidar bem com as palavras. Então quando eu disse que o Kevin não era... O único complemento que teve nessa matéria, não era, na verdade, nem foi um complemento, foi uma colocação da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Quando eu disse que ele não era casado nem de fato, por que não era casado de fato? Não era casado de fato porque todos nós ao redor, porque a cada 10 metros das pessoas que estão próximo de você, tem uma percepção da mesma coisa, diferente. Então, quer dizer, minha família tem uma percepção de quem eu sou, de um determinado fato que aconteceu. Meu vizinho tem uma outra percepção. Sim, sim. Alguém que viu a notícia da internet tem uma outra percepção e assim vai. Até o ponto de chegar ao ignorante que não sabe nada e quer dizer que sabe tudo. Então, quando eu disse que de fato não era casado, porque de fato, no nosso entorno, ao nosso redor, todo mundo sabia que não era casado. E que tudo que acontecia no questão de rede social, todo mundo é milionário. Rede social, todo mundo é bonzinho. Então é uma outra ideia. E existe muita estratégia de marketing por trás, não dizendo que isso era uma estratégia de marketing. Era a forma como o Kevin gostava de viver. Ele era uma revista diária. Todo dia ele tinha uma novidade. Todo mundo esperava o Kevin acordar para ter uma revista diária. Sim. Verdade, O que vem por aí? Sem ter noção, ele era uma revista digital. Nova, todos os dias. Então todo mundo tinha essa percepção que quem estava a mais de 10 metros, né, dentro desse contexto que eu faço, dessa parábola, né, dessa comparação, quem estava a mais de 10 metros tinha uma ideia de que ele era casado. Então nós ali próximo, de fato ele não era casado. E aí quando eu falo de fé, não é porque não é a minha guerreira de fé, como diz na malandragem, ou como diz, ó, a minha de fé, moro, mano, isso, aquilo. Eu falo de fé, documento público. Lavrado em cartório. Tipo a certidão. Tá aí a resposta. Então a minha colocação de fato de fé, de fato é porque nós próximos sabíamos que não, e a internet achava que sim, que são as pessoas que estão mais distantes. E quando eu falo de fé,
É porque não é que é a mina de fé como cantando samba, ou minha mulher de fé, minha mina de fé, minha companheira de fé, como a gente troca uma ideia na quebrada. Fé pública, documento não havia. Ponto. Esclarecido? Aí eu disse isso. Entendeu? Aí dito isso... Bom, pessoal, não se esqueçam de deixarem seus comentários aí. Vocês estão com o Ângelo ou com a Deolane nessa? Vocês concordam com o que o Ângelo disse? Precisa realmente se casar ali no documento para ser considerado casado ou não? Comente aí que eu quero muito saber. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, @marqueabroficial, e além do mais, de clicar aqui no like, se inscrever e tocar na sineta. Até a próxima, meus amigos, e tchau!